Meus netinhos, vocês já sentiram o ar ficar pesado de repente? Como se uma nuvem escura pairasse sobre a casa, mesmo com o sol brilhando lá fora. Já viram a sorte virar as costas sem explicação, a saúde minguar feito planta sem água, o riso sumir do rosto de quem vocês amam, dando lugar a uma sombra de tristeza e desânimo? Ah, meus filhos, às vezes não é só coisa da vida, não. Não é só o acaso. Às vezes tem mão humana nisso. Mão cheia de maldade, de inveja, que se esconde para lançar feitiço, para amarrar caminho, para roubar a nossa paz, a nossa alegria. Eu me lembro do seu Firmino, um homem tão bom, tão trabalhador, lá das bandas do Rio Manso, que de uma hora para outra viu o chão sumir debaixo dos pés. E a causa? Ah, meus netinhos, a causa era uma sombra escura, um trabalho feito, uma magia das trevas lançada por quem ele menos esperava, por pura maldade e olho gordo. Oh, meus filhinhos e filhinhas amados, que a luz de Cristo e a força dos santos guerreiros de Deus estejam com cada um de vocês, iluminando seus caminhos e protegendo suas casas. Aqui é a avó Terezinha, a TT, de volta ao nosso Sabedoria que Cura, nosso refúgio de fé e aprendizado. Hoje, meus netinhos, o assunto é sério, é profundo, é para quem tem fé e coragem. Vamos falar de uma proteção poderosa, uma armadura espiritual que poucos conhecem, mas que tem a força de um exército divino contra feitiços, maldições e toda obra das trevas. Vocês já ouviram falar da couraça de São Patrício? Sabem como essa oração antiga, vinda lá das terras verdes da Irlanda, pode blindar a nossa vida, nossa família, nosso trabalho e até devolver o mal para quem mandou, fazendo a flecha voltar para o arqueiro. Querem saber como o seu Firmino, aquele homem bom que eu falei, se libertou daquela amarração que quase o levou à loucura, que secou seu bolso e sua alma? Então cheguem mais perto, abram os ouvidos e o coração, porque hoje eu vou dividir com vocês um segredo de proteção celestial, uma arma de fé que pode mudar tudo. Mas antes, meus queridos, aquele nosso combinado sagrado. Me digam aí nos comentários de que lugarzinho abençoado desse nosso Brasil vocês estão me acompanhando hoje. De onde vem essa força da nossa corrente de fé? Adoro sentir essa nossa família reunida, de todos os cantos, unidos pela esperança. Seu Firmino, como eu dizia, era um homem de fibra, desses que o trabalho não assusta. Tinha um pequeno armazém na beira da estrada, um ponto de encontro na comunidade, desses que vendem de tudo um pouco. Querosene para lamparina, fubá para o angu, rapadura para adoçar a vida, ferramenta para a roça. Era conhecido na região pela honestidade. A palavra dele era documento e pelo sorriso fácil, que acolhia todo mundo que chegava. Casado com Dona Lúcia, uma santa mulher, de mãos prendadas e coração generoso, tinham criado os filhos com muito suor, mas nunca faltou o pão na mesa nem a fé no coração. O armazém era o sustento deles. O orgulho do seu Firmino, construído tijolo por tijolo com o suor do rosto. Mas, de uns tempos pra cá, meus netinhos, as coisas começaram a desandar de um jeito esquisito, inexplicável. Primeiro foi o movimento que caiu drasticamente. Gente que comprava fiado há anos, amigos de longa data, sumiu sem pagar e sem dar satisfação. Clientes antigos que vinham de longe para comprar no armazém do Firmino pela qualidade e pelo bom preço pararam de aparecer sem motivo aparente. O dinheiro começou a encurtar de um jeito assustador. Depois, como se não bastasse, começaram os pequenos acidentes, aquelas coisas chatas que vão minando a paciência e o bolso. Um saco de arroz que rasgava sozinho, derramando tudo no chão. Empoeirado, uma prateleira cheia de latas que despencava no meio da noite, fazendo um barulho medonho, um vazamento insistente no telhado bem em cima do estoque de açúcar, estragando sacos e sacos. Era prejuízo atrás de prejuízo. E o pior, meus filhos, era ver o seu Firmino. Sempre tão ativo, tão otimista, contador de causos, começou a sentir um cansaço estranho, uma moleza no corpo, uma falta de ânimo que não era dele.
Passava o dia sentado atrás do balcão, olhando para o tempo, a cabeça pesada como chumbo, o corpo todo dolorido, como se tivesse levado uma surra durante a noite. Perdeu o apetite, emagreceu a olhos vistos, e aquele sorriso fácil, marca registrada dele, deu lugar a uma sombra de preocupação constante no rosto. A testa sempre franzida, os olhos perdidos no vazio. Dona Lúcia, coitada, via o marido definhar e sentia o coração apertar. Aflita, tentava animar o marido. Fazia chá de cidreira, de camomila, de erva doce, benzia com arruda, mas nada parecia adiantar. O dinheiro começou a faltar de verdade, as dívidas foram se acumulando feito bola de neve. O armazém, antes arrumadinho, limpo e cheio de vida, começou a parecer triste, empoeirado, com teias de aranha nos cantos, abandonado. A energia boa do lugar parecia ter sido sugada. Uma noite, seu Firmino teve um pesadelo terrível, daqueles que a gente acorda sem fôlego. Sonhou que estava preso dentro do armazém e as paredes iam se fechando, esmagando ele lentamente. Ele gritava por socorro, mas a voz não saía. Acordou num pulo, o peito arfando, a camisa ensopada de suor frio, o coração disparado como um cavalo assustado. Dona Lúcia acendeu a luz do lampião e viu o pavor estampado nos olhos arregalados do marido. Firmino, meu velho, pelo amor de Deus, isso não é normal. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com a gente. Isso não é só má sorte, ela disse, a voz embargada pelo choro e pelo medo. No dia seguinte, Dona Lúcia, mulher de fé e de ação, resolveu procurar ajuda. Não adiantava mais médico, não adiantava mais chá. Era algo mais profundo, espiritual. Lembrou-se de uma tia muito idosa, a tia Benedita, irmã da sua falecida mãe, que morava num sítio mais afastado, lá para as bandas da Serra Fria. Tia Benedita era conhecida por sua sabedoria ancestral, sua fé inabalável e por conhecer rezas e benzeduras antigas. Era uma mulher de pouca prosa, mas de muita luz. Lúcia pegou o ônibus que passava uma vez por dia e foi até lá. Contou tudo para a tia, com o coração na mão. O desânimo profundo do marido, os problemas inexplicáveis no armazém, os acidentes estranhos, os pesadelos que o atormentavam. Descreveu a sensação de peso, de energia ruim, de sufocamento, que parecia ter tomado conta da vida deles, como uma praga silenciosa. Tia Benedita ouviu tudo em silêncio, os olhos pequenos e brilhantes, que pareciam ler a alma da gente, fixos na sobrinha. Mexia devagar as contas de um rosário antigo que tinha nas mãos. Quando Lúcia terminou, a velha senhora suspirou fundo, um suspiro que parecia vir do fundo dos tempos. Minha filha, isso tem cheiro de trabalho feito, de feitiço mandado. Alguém, com muita inveja ou raiva no coração, está tentando derrubar vocês, amarrar os caminhos do Firmino, secar a fonte da prosperidade de vocês. Dona Lúcia gelou. Sentiu um frio subir pela espinha. Mas quem faria uma maldade dessas, tia? O Firmino é um homem bom, nunca fez mal a ninguém. A gente vive aqui no nosso canto trabalhando. Ah, minha filha, respondeu tia Benedita com a voz calma, mas firme. A maldade não precisa de motivo justo aos olhos de Deus. A inveja do sucesso do outro, a cobiça pelo que não se tem, a raiva por uma palavra mal entendida, isso já basta para gente ruim, de coração pequeno e alma escura, querer destruir a felicidade alheia. Pense bem, Lúcia. Não apareceu ninguém diferente por lá nos últimos tempos? Alguém que olhou torto, que fez um elogio falso, que demonstrou uma curiosidade exagerada pela vida de vocês? Dona Lúcia franziu a testa, forçando a memória. E então a imagem veio nítida. Lembrou-se de um homem, um forasteiro bem vestido, mas com um olhar frio que tinha parado no armazém umas semanas antes do início dos problemas. Ele disse que estava interessado em comprar um terreno ali perto, fez muitas perguntas sobre o movimento do armazém, sobre a vida deles, quanto ganhavam se tinham economias. Seu Firmino, na sua boa fé e simplicidade, conversou,
Contou um pouco da sua luta, da alegria de ter seu próprio negócio. O homem ouviu tudo com um sorriso esquisito nos lábios, um sorriso que não chegava aos olhos, e antes de ir embora, pediu um copo d'água. Enquanto seu Firmino foi buscar lá nos fundos, ele ficou sozinho perto do balcão por alguns instantes, olhando tudo ao redor, os olhos correndo pelas prateleiras, pelo caixa. Depois disso, as coisas começaram a piorar, dia após dia. "Tia, acho que sei quem foi", Lúcia disse, a voz baixa, assustada. "Mas e agora? O que a gente faz? Tem como quebrar isso? Tem como se proteger?" "Tem, minha filha, sempre tem", afirmou tia Benedita com convicção. "Para toda a arma das trevas, Deus tem um escudo de luz ainda mais forte. E um dos escudos mais poderosos, uma verdadeira armadura contra feitiços e ataques espirituais, é a couraça de São Patrício." "São Patrício?", Lúcia repetiu, o nome soando quase desconhecido. "Aquele santo da Irlanda?" "Esse mesmo, minha querida. São Patrício foi um santo de uma fé gigante, um bispo que evangelizou uma terra cheia de paganismo, que enfrentou bruxos e magos poderosos só com a força da oração e da cruz de Cristo. Ele não tinha medo, porque sabia que a força de Deus era maior. E ele deixou para nós uma oração que é como uma armadura completa, que nos reveste da cabeça aos pés com o poder de Cristo e de toda a corte celestial. Essa oração invoca a Santíssima Trindade, os anjos, os arcanjos, os profetas, os mártires. Ela nos protege contra todo tipo de feitiço, veneno, armadilha do demônio, falsidade dos homens e até contra acidentes. E o mais forte, Lúcia, preste atenção, ela tem o poder de confundir o inimigo, de quebrar a força do feitiço e até de devolver o mal para quem mandou. É como um espelho divino que reflete a maldade de volta para a origem. Tia Benedita pegou um livrinho antigo de orações, com as páginas amareladas pelo tempo, e mostrou a couraça de São Patrício para Lúcia. Era uma oração longa, diferente das que ela conhecia, cheia de invocações fortes, de nomes celestiais, de pedidos de proteção detalhados. "Vocês e o Firmino vão rezar juntos, minha filha. A união na fé fortalece a oração. Todo dia, se possível, ao meio-dia em ponto, que é hora de força espiritual, e também antes de dormir, para proteger o sono. Vão acender uma vela verde, a cor de São Patrício, da esperança e da cura. Vão pedir com toda a fé do coração, com toda a sinceridade da alma, para que essa couraça divina vista vocês, proteja o armazém, cada cantinho da casa, desfaça todo o mal que foi lançado, toda amarração, toda palavra de maldição." E a tia Benedita ensinou como rezar, não como quem lê um jornal, mas com calma, meditando em cada palavra, sentindo a proteção divina sendo invocada a cada linha. A oração era longa, mas a tia destacou as partes principais que deveriam ser rezadas com mais fervor, com mais intenção. Recitar trechos-chave da couraça de São Patrício, adaptados para o contexto, com solenidade e pausas para reflexão. "Levanto-me, neste dia que amanhece, ou nesta noite que chega, por uma grande força, a invocação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a força maior. Pela fé na Tríade, pela confissão da unidade, do Criador de toda a criação, levanto-me neste dia. Pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, a pureza e a nova vida. Pela força de sua crucificação e de seu sepultamento, o sacrifício que nos redimiu. Pela força de sua ressurreição e de sua ascensão, a vitória sobre a morte e o mal. Pela força de sua descida para o julgamento dos mortos, levanto-me neste dia. Pela força do amor dos querubins, anjos de puro amor. Em obediência aos anjos, mensageiros de Deus, a serviço dos arcanjos, guerreiros celestiais, pela esperança da ressurreição e do prêmio, nossa fé na vida eterna, pelas orações dos patriarcas, a fé dos nossos antepassados, pelas previsões dos profetas, a palavra de Deus anunciada, pela pregação dos apóstolos, os primeiros a levar a boa nova,
pela fé dos confessores, aqueles que testemunharam a fé, pela inocência das virgens santas, a pureza que agrada a Deus, pelos atos dos homens de bem, a força da caridade e da justiça, levanto-me neste dia, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Toda a força da criação de Deus a nosso favor. Levanto-me neste dia, que a força de Deus me dirija, que Ele guie nossos passos, que o poder de Deus me ampare, que Ele nos sustente, que a sabedoria de Deus me guie, que Ele nos dê discernimento, que o olhar de Deus me vigie, que seus olhos estejam sobre nós, que o ouvido de Deus me ouça, que Ele escute nossa súplica, que a palavra de Deus me fale, que Ele nos inspire, que a mão de Deus me guarde, que suas mãos nos protejam, que o caminho de Deus me esteja à frente, que Ele prepare nossa estrada, que o escudo de Deus me proteja, o escudo invencível da fé. Que o exército de Deus me defenda, anjos e santos lutando por nós, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, sejam eles quem forem, longe e perto, sós e em multidão. Convoco neste dia todas essas forças, chamem com fé, entre mim e estes males, contra encantamentos de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a astúcia da idolatria, contra os feitiços de bruxas e magos, que toda a magia seja quebrada, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo guarde-me hoje, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, proteção física também, para que eu possa receber recompensa em abundância. Cristo comigo, sintam essa presença. Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, que a maldade não encontre espaço, Cristo na boca de todo homem que fala em mim, que a fofoca e a calúnia se calem, Cristo em todo olho que me vê, que a inveja se desvie, Cristo em todo ouvido que me ouve, que a intriga não prospere. Levanto-me, neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela confissão da unidade do Criador de toda a criação. Amém. Rezem com fé, meus filhos, repetiu a tia Benedita, os olhos marejados pela força da oração. Imaginem essa couraça de luz verde e dourada envolvendo vocês, cada parte do corpo, cada órgão, cada pensamento. Visualizem essa luz, protegendo cada canto da casa, cada prateleira do armazém, o dinheiro na gaveta, a saúde de vocês. Peçam a São Patrício que interceda junto a Deus por vocês e que toda a força do mal seja quebrada, desfeita, neutralizada e, se for da vontade divina, devolvida à origem, para que o malfeitor sinta o peso da própria maldade. Dona Lúcia voltou para casa com o coração mais leve, a alma fortalecida e o livrinho de orações da tia apertado contra o peito. Explicou tudo ao seu Firmino, que apesar do cansaço e do desânimo, sentiu uma centelha de esperança se acender. Juntos, naquela mesma noite, começaram a rezar. Acenderam a vela verde, símbolo da esperança e da intercessão de São Patrício, colocaram a fé em cada palavra daquela oração poderosa, sentindo a força das invocações celestiais. No começo, meus netinhos, parecia que nada mudava externamente. O cansaço do seu Firmino persistia, o movimento no armazém continuava fraco. As contas ainda apertavam. A dúvida, aquela vozinha traiçoeira do inimigo, tentava sussurrar no ouvido deles. Será que adianta? Será que não é só mais uma reza? Mas eles não desistiram. Lembraram do conselho da tia Benedita.
perseverança. Continuaram rezando meio-dia e à noite com disciplina, visualizando a couraça de luz se fortalecendo a cada dia, sentindo Cristo em cada parte deles, em cada canto da casa, como diz a oração. Lá pelo 4º dia de oração contínua, algo diferente, um sinal claro aconteceu. Seu Firmino estava varrendo a calçada em frente ao armazém, a cabeça baixa, os pensamentos longe, quando viu um carro de luxo, desses que raramente passavam por ali, parar bruscamente na estrada, quase derrapando. Dele desceu um homem, cambaleando, pálido como papel, a mão apertando o peito, suando frio apesar do tempo fresco. Era o mesmo forasteiro que tinha aparecido semanas antes, aquele do sorriso esquisito. O homem mal conseguia falar, pediu ajuda, disse que estava passando muito mal, com uma dor de cabeça terrível, uma sensação de aperto no peito, uma tontura que o fazia ver tudo rodando e que sentiu uma necessidade incontrolável de parar. O carro exatamente ali, seu Firmino, apesar de tudo, com seu coração bom, ofereceu um copo d'água ao homem. Enquanto o homem bebia, com as mãos trêmulas, seus olhos arregalados correram pelo interior do armazém, agora com uma expressão não mais de cobiça, mas de medo, de espanto, como se visse algo que o assustava ali dentro. Ele bebeu a água, depressa, quase se engasgando, agradeceu de forma atrapalhada, sem olhar direito para seu Firmino, e entrou no carro, saindo em disparada, cantando pneu, como se fugisse de algo invisível e terrível. Seu Firmino ficou intrigado, mas sentiu, lá no fundo da alma, que algo importante tinha acontecido. Sentiu como se um peso tivesse sido tirado de cima dele naquele momento. Naquele mesmo dia, ele se sentiu um pouco melhor, com mais disposição, conseguiu até comer um prato de comida inteiro no almoço. À noite, ele e Dona Lúcia rezaram a couraça com ainda mais fervor, com a fé renovada pelo sinal recebido. No dia seguinte, meus netinhos, como que por milagre, os clientes começaram a voltar. Um daqui, outro dali. Eram os antigos, que chegavam meio sem graça, pedindo desculpas pelo sumiço, dizendo que nem sabiam explicar por que tinham parado de vir. Apareceu um comprador para o terreno vizinho que fez uma encomenda grande de material de construção no armazém. O dinheiro começou a entrar de novo, devagar, mas constante. O cansaço pesado do seu Firmino foi sumindo dia após dia. O sorriso voltou a aparecer no seu rosto, ainda tímido, mas sincero. Eles continuaram, rezando a couraça de São Patrício todos os dias, mesmo depois que a vida voltou ao normal. Não mais por desespero, mas por gratidão profunda e para manter aquela proteção divina sempre ativa, como um vigia fiel na porta da alma e da casa. Aprenderam a lição. A fé é a nossa maior armadura. Meus filhinhos queridos, a história do seu Firmino e da Dona Lúcia é um lembrete poderoso, um farol de esperança para todos nós que enfrentamos as batalhas espirituais da vida. A inveja, o feitiço, a maldade lançada por palavras ou pensamentos, tudo isso existe, infelizmente, e pode sim atrapalhar a nossa vida, amarrar nossos caminhos, roubar nossa paz, nossa saúde, nossa prosperidade. O inimigo de Deus age nas sombras, usando a fraqueza e a maldade humana para nos atingir. Mas, e isso é o mais importante, acima de toda essa escuridão, existe a luz invencível de Cristo, a força intercessora dos santos, o poder infinito da oração feita com fé. A couraça de São Patrício não é só uma oração bonita, meus netinhos. É uma verdadeira armadura espiritual forjada no céu. Quando a rezamos com fé, com o coração contrito e a mente focada, estamos nos revestindo da cabeça aos pés, com o poder da Santíssima Trindade, com a força protetora dos anjos, arcanjos, profetas, apóstolos, mártires. Estamos, como diz a própria oração, colocando Cristo à nossa frente, atrás, dos lados, acima, abaixo, dentro de nós. Que feitiço, que magia negra, que maldade lançada por olho ou boca pode resistir a essa muralha de proteção divina? Que demônio ousa se aproximar quando estamos revestidos de Cristo?
E o mais impressionante, o que vimos acontecer com o seu Firmino. Essa oração invoca as forças divinas contra todo tipo de mal, contra feitiços de bruxas e magos, contra venenos físicos e espirituais, contra armadilhas do inimigo, e pede que Cristo nos guarde contra todo perigo. É uma proteção completa para o corpo e para a alma. E pela fé, ela tem o poder de neutralizar o mal e, muitas vezes, fazer com que a energia negativa retorne à sua origem, como aconteceu com aquele forasteiro que passou mal bem na frente do armazém. Não por vingança, meus filhos, mas pela justiça divina, que não permite que o mal prevaleça impunemente. Então, meus amores, se vocês sentem que algo não vai bem na vida de vocês, se a sorte parece ter sumido, se a saúde está frágil sem explicação médica, se o desânimo tomou conta, se desconfiam que podem ser alvo de inveja, de olho gordo, de algum trabalho feito, não se desesperem, não entreguem os pontos. Lembrem-se de São Patrício e de sua couraça poderosa. Busquem essa oração, rezem, com fé, todos os dias se possível, ou pelo menos quando sentirem a necessidade de um reforço espiritual. Vistam essa armadura de luz. Não deem espaço para o medo, que é a porta de entrada para o inimigo, mas sim para a confiança inabalável no poder de Deus e na intercessão dos seus santos guerreiros. E aí, meus filhinhos queridos, já conheciam a couraça de São Patrício? O que acharam dessa história e dessa proteção tão completa e poderosa? Essa oração ressoou aí no coração de vocês? Comentem aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês, se já rezaram essa oração, se sentiram a sua força, se tem alguma história de proteção para compartilhar com a nossa família, Sabedoria que Cura. Se essa mensagem de fé e proteção, essa história de libertação, tocou o seu coração, não esqueçam de deixar aquele joinha caprichado para a vó Terezinha. Se inscrevam no nosso canal Sabedoria que Cura para não perder nenhuma das nossas prosas e segredos de fé. E claro, compartilhem esse vídeo! Mandem para aquela pessoa que vocês sabem que está precisando de uma proteção extra, de um escudo contra as maldades do mundo, de uma luz no fim do túnel. Que a couraça de São Patrício revista cada um de vocês como uma armadura de fé, protegendo contra todo feitiço, toda armadilha, toda maldade visível e invisível. Que Cristo esteja sempre com vocês, em vocês, ao redor de vocês, sendo a sua força e o seu escudo. Fiquem com Deus, meus netinhos amados, e até a nossa próxima conversa cheia de fé e sabedoria. Música suave sobe e encerra.